Olá, sejam bem-vindos à reflexão dominical da palavra. Nesse dia 15 de março, quarto domingo da Quaresma, contemplamos o encontro de Jesus com o cego de nascença. Quem se aproxima de Jesus com humildade passa a enxergar com o coração e descobre um novo caminho de fé. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 9, versículos do 1 ao 41. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite, em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isso, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem, chamado Jesus, fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhe: Colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhe: Este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: É maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: Se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: Que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: Eu já vos disse, e não o escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulo dele? Então insultaram-no, dizendo: Tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés,
mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: espantoso, vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu meus olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo. É aquele que está falando contigo. Ele exclamou: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante dele. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e lhe disseram: porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis culpa, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje o Evangelho de João, ele nos apresenta um encontro muito bonito. Um encontro entre Jesus e um homem que era cego de nascença. Ao vê-lo, os discípulos perguntam a Jesus: quem teria pecado para que aquele homem tivesse nascido assim? Gente, na mentalidade da época, muitas pessoas acreditavam que o sofrimento era sempre consequência de algum pecado. Mas Jesus responde de uma maneira diferente. Ele não procura culpados. Ele olha para aquele homem com compaixão. Olhem, gente, ele olha com compaixão e diz que ali se manifestarão as obras de Deus. Nesse homem vão se manifestar as obras de Deus. Então Jesus faz o quê? Faz lama, coloca nos olhos do homem e pede uma atitude desse homem, que ele vá se lavar. Aonde? Na piscina de Siloé. O homem vai, ele se levanta e o que acontece? Volta enxergando. Gente, a partir desse momento começa um caminho muito interessante. Enquanto o homem curado vai descobrindo cada vez mais quem é Jesus, os fariseus, que achavam que sabiam de tudo, vão se fechando cada vez mais e permanecendo na cegueira. Está acontecendo um caminho inverso, gente. Quem está ficando cego agora são os fariseus. Esse evangelho nos ajuda a refletir sobre algumas atitudes importantes para a nossa vida de fé. Diria que 3 pontos são essenciais, são super importantes. Primeiro, Jesus é a luz que ilumina a nossa vida. Quando Jesus encontra aquele homem, ele não vê um problema, ele vê uma pessoa. Muitas vezes também carregamos nossas cegueiras, medos, tristezas, dúvidas, situações que às vezes parecem sem saída. Mas Jesus continua passando em nossa vida e continua sendo a luz que ilumina nossos caminhos. Quando abrimos o coração para Ele, começamos a enxergar a vida de uma outra forma. Segundo ponto, a fé é um caminho que se constrói no dia a dia. No início da história,
deste evangelho de hoje, o homem curado, ele diz apenas: um homem chamado Jesus me curou. Diz ele, depois de ele afirmar isso, que ele fala que Jesus é um profeta. Então ele afirma a partir dessa cena, né, desse movimento de Jesus com ele reconhece que Jesus é um profeta. E mais tarde ele diz que ele vem, né? Mais tarde diz que ele vem de Deus, gente. Não é de qualquer lugar. Jesus vem de Deus. E no final, quando encontra novamente Jesus, ele proclama: eu creio, Senhor. Ele reconhece que Jesus vem de Deus, chamando-o de Senhor. Assim também acontece conosco. A fé, ela não nasce pronta e nem completa. A fé é um caminho que vai crescendo aos poucos e amadurecendo nas experiências da vida, nos encontros que temos com Deus. Terceiro ponto, a cegueira, gente, a cegueira é fechar o coração para Deus. Essa é a verdadeira cegueira. Os fariseus tinham conhecimento da lei, mas não conseguiam reconhecer a ação de Deus diante dele, eles não conseguiam isso. Às vezes, isso também pode acontecer conosco, quando nos tornamos rígidos, quando achamos que já sabemos tudo, ou quando não estamos dispostas a escutar. Quem se fecha para Deus acaba permanecendo na escuridão. Mas quem se reconhece necessitado, simples, humilde, pequeno, se abre e recebe a luz que vem de Deus. Gente, que este evangelho nos ajude a pedir a Jesus que cure também as nossas cegueiras, que Ele ilumine nossos olhos, o nosso coração, para que possamos reconhecer a beleza do evangelho e também a presença de Deus em nossa vida. Olha, gente, se vocês gostaram dessa reflexão, curtam e se inscrevam neste canal. Que o Deus da esperança e do amor nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um bom domingo, um bom início de semana a todos.